Olá, caríssimos alunos da 12ª classe. Estamos mais uma vez para tratarmos de assuntos bastante interessantes para os nossos estudos em economia. Mas antes, porém, gostaria de saber como é que vocês estão, como é que tem sido essa fase convosco e com as vossas famílias. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos de economia e vamos falar de um assunto muito interessante que vai servir de exemplo para muitos países como o nosso e que de facto será uma aula bastante boa e também de reflexão para vocês. Hoje vamos falar dos novos países industrializados, ok? NPIs. Sendo assim, quero aqui frisar que, em primeiro lugar, os anos depois da Segunda Guerra Mundial foram anos bastante difíceis para vários países, claro, né? As guerras destruíram muita coisa e muitas economias foram para baixo, houve recessões econômicas e foram fases, depois da Segunda Guerra Mundial foram fases de muitas crises, anos 50, 60, 70 e depois as coisas começaram já a se estabilizar aos poucos. Mas aqui o importante é poder perceber o contexto e como estes novos países industrializados conseguiram superar. Então vamos falar primeiro das características desses países. Por que é importante? Porque a maior parte dos países a nível do mundo estavam com problemas econômicos graves, mas alguns conseguiram superar muito rapidamente. O que estava no segredo? O que era a base deste sucesso, vamos assim dizer? Precisamos refletir nisso e vamos ver estes países, novos países industrializados, como um exemplo a seguir, ok, pessoal? Pois, embora já passamos muito tempo depois da Segunda Guerra Mundial, mas não sei por que motivos ainda encontramos-nos nessas situações precárias de certas economias. Os novos países industrializados, NPIs, primeiro, eles tiveram algumas características que alguns economistas decidiram entender como fatores essenciais ou características essenciais para saírem tão rapidamente das recessões ou dos problemas econômicos. Uma das características foram que estas economias, né, eram estados heterogêneos, né? Ou seja, foram estados com várias características, vamos assim dizer. Essas características são quais? Primeiro, a superfície e a população. São países com uma superfície grande e a população também grande. Outra coisa também é no que toca aos recursos naturais. São países com muitos recursos naturais. E também muitas vezes tem a ver com as características culturais, os hábitos, os costumes. Muitas economias têm já uma característica cultural assim um pouquinho mais voltada ao comércio, outras culturas, outras populações nem tanto. Mas esses países de forma geral tiveram estas características, ok? Ou essa característica que é uma cultura já voltada para o comércio e também tem muito a ver com o sistema político. Por incrível que pareça, é que a maior parte desses países tiveram sistemas políticos autoritários, exceto Hong Kong, que já teve um país com uma certa liberdade econômica, a Singapura também e a Tailândia. O restante tiveram sistemas políticos assim autoritários. Ok, então os primeiros países a entrar na categoria dos NPIs foram Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, Taiwan, depois seguida pela Malásia, Tailândia, Indonésia e China. Vamos lá ver como é que isso se deu. Como é que isso aconteceu? Como é que nós vamos explicar esse fenômeno, esse rápido crescimento? Primeiro, tem a ver com elevadas taxas de poupança e investimento. Pessoal, na 11ª ainda falei que a poupança é idêntica ao investimento em economia. É como se fosse igual, mas idêntico, né? Não vamos falar igual, é idêntico, ok? Então, para um país crescer, precisa ter uma taxa de poupança elevada para conseguir fazer investimento. Ou seja, você não vai conseguir fazer investimento se você não poupar, ok? Tens que poupar primeiro, só assim é que vais conseguir fazer o investimento. E estes países também tiveram esta característica, conseguiram poupar, ter taxas de poupança elevada e conseguiram fazer grandes investimentos. São países que olharam para a acumulação do capital humano. Capital humano é aquele indivíduo que sabe fazer alguma coisa, ok? Que sabe fazer, ou seja, que consegue exercer uma atividade econômica remunerada, que tenha um valor acrescido, ok, pessoal? Então, eles acumularam esse tipo de pessoas, ou seja, eles formaram
pessoas que sabem fazer. Não é aquele tipo de formação que você só vai aprender teoria. Na verdade, basta ter formado para fazer alguma coisa, voltada mais para a indústria, formações voltadas para a indústria. Por exemplo, vamos lá, mecânico, vamos formar mecânicos. Não vamos perder tempo com tanta teoria e não vamos aprender a reparar um carro, por exemplo. Então, foram economias que voltaram para formação técnico profissionais, ok? Também a internacionalização da economia. A internacionalização da economia também foi uma das características destes países, que ajudaram estes países a alcançar o rápido crescimento. Os países abriram-se muito rapidamente para a economia, para as outras economias ou para a economia mundial, então, através do comércio. E também aqui realçar aqui um ponto bastante importante, que é relativamente aos contratos de assistência técnica, ok? São países que abriam contrato com outros países a nível do mundo para assistência técnica, ok? Se você tem capital humano, ok, pessoa bem formada, então abre os contatos com outras empresas multinacionais para você fornecer assistência técnica. E isso ajudou bastante, porque também foram conhecendo mais, né? Imaginamos que chineses saem dos seus países e vêm para cá e para exercer assistência técnica. Se a Angola também tiver algumas áreas que eles não conhecem, eles vão descobrindo, né? Por exemplo, uma das técnicas que eles usavam é compravam, importavam bens e depois desmontavam esses bens, principalmente voltados à tecnologia, à mecânica, desmontavam essas peças e depois procuravam saber como é que esses bens foram constituídos, como é que eles fizeram isso. Isso ajudou bastante esses países a crescer. E também eles olhavam muito, não só no produto em si, como já acabei de falar, mas também eles olhavam no know-how, ok? Da produção. Eles viam o know-how é o conhecimento, né? O conhecimento que permite saber fazer, ok? Então eles não olhavam simplesmente, não, vamos ver esse produto é interessante, não. Eles viam, mas que tipo de conhecimento esses caras utilizaram para alcançar ou para ter esse produto? E depois assim procuravam formar ou treinar o pessoal local dos seus países, né? Em função desses descobrimentos. Agora vamos ver também como é que estes novos países industrializados, como é que este processo de industrialização foi, né? Basicamente foram por duas fases, ok? A primeira fase é por começar com produtos de consumo corrente. Produtos de consumo corrente, como testes, brinquedos, né? Começaram por isso. Por quê? Porque esses produtos exigem pouco capital. E permite aproveitar a mão de obra barata e alfabetizada. Para você produzir, por exemplo, produtos testes, não precisa de pessoas com muito conhecimento. Podem saber escrever, ler, mas não precisa de pessoas com muito conhecimento que vai exigir muito salário, ok? Para produzir estes bens. E também não precisa de muito capital assim técnico, vamos assim dizer. Não precisa de muito capital, né? Mas precisa, por exemplo, de poucos recursos. E estes países, né, procuraram sempre obter economias de escala com as exportações. O que é isso, economia de escala? Economias de escala é aquelas economias que procuram reduzir o máximo de custos e aumentar o máximo a produção. Ou seja, eles procuravam sempre reduzir o custo marginal. Esse é o ponto. Reduziam sempre os custos marginais. Okay? Ou seja, o custo marginal é o custo que eu tenho na produção de uma unidade de um bem. Quando eu procuro reduzir esses custos, eu tendo a aumentar sempre a minha produção e, consequentemente, os meus lucros. Eles procuravam sempre isso que nós chamamos de economia de escala. Muito bem, principalmente nas exportações. Agora, esses países também, por vezes, utilizavam o dumping. O dumping, conforme já vimos na 11ª, penso eu que falei convosco, o dumping é um tipo de atitude de certos países que procuram acabar com a concorrência. Para muitos economistas, não é uma atitude muito boa, né? Porque o dumping permite com que bens locais sejam mais caros que os bens externos. Ou seja, vamos ver, por exemplo, aqui em Angola. Imaginamos que entre aqui uma indústria de sumo, né, uma fábrica de sumo, que seja concorrente, por exemplo, com o sumo de Angola, Lulo. Estes bens estrangeiros poderão ser muito mais baratos em relação aos bens locais, os nacionais. Por que eles, a princípio, fazem isso? Para acabar com a concorrência. Quando eu vou vender o meu bem muito mais barato do que o teu, do teu próprio país, então as pessoas vão comprar mais o meu. Logo, vão abandonar os bens locais. Então, acabam com essas empresas locais, então reduzem ou diminuem ou eliminam
à concorrência, ok? É uma atitude que muitos dizem que é ilegal, é crime até, mas na economia digo que permite-se, acho muito normal fazer isso. Depois a segunda fase é que são economias, né, que olharam, né, na indústria para o setor mais sofisticados, como as tecnologias, estas tecnologias, e também assim eles conseguiam conquistar cotas de mercado mundial. Ou seja, se você tem conhecimento, consegue produzir bens sofisticados como máquinas de lavar roupa, ferros de engomar, computadores, tablets e telemóveis, por aí fora, você consegue exportar. Se você consegue exportar, você consegue ter lucro através do comércio internacional. Então vai conseguir ter uma cota daquilo que é os lucros mundiais, ok? Ou do mundo, do mercado mundial. Depois, pessoal, dizer que estes países mostram notável capacidade de adaptação e inovação tecnológica. Esse é o ponto principal. Né? Eles procuravam sempre se adaptar ao mercado atual, como é que o mercado está atualmente, e procuravam sempre se adaptar, e também procuravam sempre a inovação tecnológica, inovar, mesmo, por exemplo, se for uma peça de roupa, né, eu produzo hoje uma peça de roupa, hoje ela está assim, mas depois de um mês vai se mudar, né, vai se alterar, vai o estilo, né, vai procurar sempre inovar alguma coisa, tornar a coisa mais bonitinha, ok? Isso tornou estes países muito mais robustos, de facto serviram de exemplos, ou servem de exemplos para nós, né, que ainda vivemos em situações econômicas muito precárias. Ok, pessoal? Dizer também que estes países conseguiram ter um grande crescimento assim muito rápido, sem ter que haver desigualdades sociais, conforme acontece com muitos países, né? O exemplo desses países são o Taiwan e a Coreia do Sul. Então, pessoal, é basicamente isso. Eu deixo aqui uma frase de reflexão para vocês, que é basicamente o que é que nós podemos tirar de proveito destes países para o nosso exemplo, para nossas economias, principalmente economias africanas, particularmente Angola. Como esses países, os dragões asiáticos, podem ser exemplo para nós mesmos, ok, pessoal? Vamos lá, falando no grupo, cada um pode dar o seu contributo e assim vamos poder interagir, ok, pessoal? Desejo continuação de um bom dia para vocês e tchau, passem bem, até já.